Não vai para as luzes que vai ficar. Já começou? Uhum. E a câmera? Deixa eu entrar aqui. A câmera. Da play ali. Eu vou colocar só rapidinho aqui no grupo a live, daí a gente já vai começar. E hoje nós temos a participação especial da Sara Caffer, da Sara Isabela Caffer Flores Xavier Guzmão. Oi, Karen. Deixa eu só tirar aqui, porque senão vai abrir. Deixa eu compartilhar. Estamos compartilhando a live, mas já vamos dar início e vamos orar por casamento hoje. Nessa série que se chama Incrível. Está funcionando. Ué, comunidade tá aqui. Cliquei de novo aqui. Peraí, deixa eu deixar. Pronto. Tá gravando já na câmera também? Pronto. Ué, tu não ligou na tomada? Nossa. Eita. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Acho que tá meio torto, né? Tá bonito. Aqui. Pronto. Normalmente é mais lá. Vamos lá então. A gente vai falar sobre casamento e vamos orar sobre casamentos também. Né? Essa é a segunda parte da live. A primeira parte nós falamos um pouco sobre o assunto ontem. E a gente está transmitindo em dois lugares. Aqui no Instagram, Filadélfia, Curitiba, e aqui no Facebook do Fábio. Então eu olho um pouco naquela câmera, um pouco nessa. Normalmente eu olho mais naquela câmera do Instagram, porque lá normalmente tem mais pessoas assistindo do que aqui, mas às vezes muda, né? E nós queremos falar sobre casamento, porque numa sociedade que não gosta de casamento, como que você faz para lutar pelo seu casamento quando não tem nada que te encoraje a fazer isso? Não tem nada que diga para você que você precisa fazer isso, que você deve fazer isso. Na verdade, tudo ao teu redor está sempre te incitando a retroceder. Então, como que você luta pelo seu casamento? Né? A gente vai dividir aqui em estações. E vamos falar sobre cada estação do casamento. E vamos falar sobre como lutar pelo nosso casamento e a importância que o casamento tem. Né? Quer falar alguma coisa? As estações são quatro. Quatro estações: primavera, verão, outono e inverno. Na primavera, normalmente é um tempo que a gente está muito ocupado, naquela correria, que não tem tempo para nada. No verão, são aqueles tempos lindos, né? No verão a gente tem um sol, tem um mar, tem coisas lindas. Então são dias que está tudo bem, está tudo certo, está tudo lindo. No outono são um tempo de mudança, de estar num processo ali de mudanças e tudo mais. E no inverno são aqueles tempos realmente difíceis. Normalmente você tem 5 áreas ao qual você luta no casamento. Você vai lutar na comunicação, no sexo, com seus pais, com seus sogros e com dinheiro. São as principais áreas que afetam o casamento, né? Então nessas 4 estações você começa com a primavera, que nós vamos usar aqui como uma metáfora para que você consiga entender. Né? A primavera é quando você está muito ocupado. Né? São momentos da vida onde você tem seus afazeres, as coisas que você precisa correr atrás, e às vezes cada pessoa está correndo atrás de uma coisa diferente. Então você vai ver uma pessoa querendo fazer algo, outra pessoa, a outra parte do casamento querendo correr atrás também dos seus planos, né? da sua missão, e acaba ficando ocupado demais para dar atenção um para o outro, ocupado demais para comunicação, para conversa, ocupado demais para o sexo, ocupado demais para passear, ocupado demais para sair, e é uma estação, né, um pensamento do homem, assim, né? O homem ele tem a ideia de conquista,
né? Então ele vai, antes de casar no namoro, fazer muitas coisas para tentar conquistar a menina. E depois que ele conquista, né, é como se ele tivesse concluído a sua missão. Então, na cabeça do homem, quando ele casa, ele marca um xizinho lá, bom, missão concluída, casei. E aí ele busca outra coisa agora. Agora ele busca o que ele vai fazer depois do casamento. E aí ele deixa de ser aquele homem que ele era antes. Então, normalmente a mulher vai se perguntar: o que aconteceu com aquele cara que eu conheci? O que aconteceu com aquele cara que eu namorei? O que aconteceu com aquele cara que eu casei? E na cabeça do homem ele concluiu a missão e agora ele partiu para uma outra missão. A gente entra numa crise que é a crise da princesa. Demorou tanto tempo para ser conquistada, mas depois parece que o príncipe sumiu, ficou só o cavalo. Não. E o problema dessa estação que você está ocupado atrás da sua missão, e daí você vai falar para sua esposa: não, ficar tranquila, que na verdade o que está acontecendo aqui é que a gente precisa fazer isso pelo menos por um tempo, para que a gente possa subir de nível na carreira, para que a gente possa ter uma estabilidade financeira, e depois nós vamos voltar a dar atenção para o outro. Só que existe um grande problema nessa conversa de é só um tempo. Isso depois acaba se tornando um padrão e um estilo de vida. E por fim até um hábito. E quando isso se torna um hábito, para você conseguir recuperar aquilo que você deixou para trás, porque você estava ocupado demais buscando alguma outra coisa que você achou que era importante, como que você faz para agora trazer de volta? Eu não estou falando de paixão, mas o hábito que você tinha de se importar com a pessoa e de não estar tão ocupado e dar atenção para essa pessoa que merece sua atenção, né? Tem uma frase que diz assim: divirta-se diariamente, passeie semanalmente e viaje anualmente. Divertir semanalmente é todo dia você encontrar alguma coisa a qual você possa rir um pouco, né? Todo dia ter um tempo que você vai conversar e vai dialogar e vai achar algo que você vai fazer que é fora do comum, assim, da rotina diária. E toda semana, né, tem que existir esse momento de passeio, o momento onde as pessoas elas vão, um casal, né, vai sair sozinho, vai sair dar uma volta, vai sair para algum lugar, vai para um parque, vai para um cinema. Mas é que a gente não tem dinheiro agora. Mesmo que você não tenha dinheiro, tem que planejar, tem que fazer. E anualmente tirar férias, né? Eu pergunto, às vezes, você que está assistindo e é casado: boa tarde, Tuane. E você que é casado, eu pergunto para você: qual foi a última vez que tirou férias? Se você não consegue lembrar da última vez que você tirou férias, então tem algo de muito errado acontecendo, né? Você precisa lembrar, porque isso faz parte de um casamento saudável, né? Uma viagem, tirar férias, sair juntos, né? Ir para um retiro de casais. Tem alguma coisa para dizer? Férias também das redes sociais, às vezes você não tem condições ou tempo para investir nisso agora, mas investir dentro da sua casa, sabe? Tira férias do seu celular, do seu computador, invista numa conexão juntos, um tempo de qualidade juntos também dentro da sua casa. Eu encorajo você a fazer isso toda semana, ter esse dia, né? Na verdade, eu encorajo você a fazer isso essa semana. Essa semana ainda, tirar um tempo com o seu parceiro, com a sua parceira, tirar um tempo para o seu casamento, fazer como a senhora falou: desliga o computador, desliga o celular. Não tenho dinheiro, mas então separa um tempo para assistir um filme. Mas a questão é a seguinte: você precisa ser intencional, você precisa querer fazer isso, né? Você precisa planejar isso, você precisa colocar na agenda isso, você precisa separar um tempo que nada pode estragar esse tempo, que nada pode tirar de você esse tempo. Então precisa ter um tempo onde vão sair juntos, onde vão aproveitar juntos, né? E ser intencional em se conectar, em estar juntos. Olha só, se houvesse mais namoros no casamento, existiriam menos casamentos nos tribunais. Se houvesse mais namoro no casamento, existiriam menos casamentos nos tribunais. O que acontece? Né? A gente esquece do que já fez, né? E eu estou falando de mim. A gente esquece o que fez antes de casar.
E a verdade é que deveríamos continuar fazendo a mesma coisa que fazíamos quando namorávamos depois que casamos. E deveríamos continuar fazendo isso para o resto da vida. Porque não existe um relacionamento estático. Não existe relacionamento estático. Ou o teu relacionamento ele está te aproximando mais da pessoa e você está aprofundando a tua parceria e intimidade com ela, ou você está se afastando. Uma das duas coisas. Né? E o que você está fazendo hoje? Né? Se você olhar para você e se fizer essa pergunta, será que eu estou me comprometendo com o meu relacionamento e o meu casamento a me tornar uma unidade? Ou será que eu estou deixando de dar atenção para aquilo que realmente importa na minha vida e para a pessoa que mais importa para mim? É essa a pergunta que você precisaria se fazer. Então você precisa se perguntar, essa temporada de estar ocupado, né, ainda que você esteja atrás de uma missão, precisa ter seu tempo. E daí nós temos uma segunda temporada. Né? Se na primavera é uma temporada onde você está ocupado, no verão é a temporada onde está tudo bem, todo mundo ama o verão, todo mundo quer o verão, todo mundo sai de férias no verão, todo mundo vai para a praia no verão. O verão parece que todas as coisas são boas, o verão é um período bom. O problema desse período de verão é o seguinte, ele dura pouco, ele é muito curto e ele acaba rápido. Né? Então nesse momento, onde tudo parece perfeito, a saúde está perfeita, o relacionamento está bem, as brigas não estão acontecendo, talvez tenha até um pouco de escassez de dinheiro, mas isso ainda não é motivo para que você entre em atrito no seu casamento. Então tá todas as coisas caminhando bem, os dois estão felizes. É nesse momento que você precisa economizar e investir para outros momentos que virão depois. Né? Se está tudo bem, não pense que porque está tudo bem você não precisa continuar investindo. É nesse momento que você vai buscar uma carga. Sabe, quando nós que vamos na igreja, lemos a Bíblia e estamos lá na igreja cultuando a Deus, não é para os momentos bons. Nós estamos fazendo isso justamente porque vai chegar o dia do desafio. E o dia do desafio, o dia da luta, nós vamos ter carga, energia, sabedoria o suficiente para enfrentar. Então a tua adoração ela serve para quando o dia mal chegar, para que você suporte esse dia. Né? E casamento, se você é casado a um longo prazo, nós vamos fazer 4 anos de casados, eu e a Sara. Você vai ver que mais cedo ou mais tarde, se nós em 4 anos já passamos por momentos difíceis, você vai passar. E não momentos difíceis só do casamento, né? Mas momentos difíceis da vida, momentos de perda, momentos que uma pessoa que você gostava se foi, momentos que você não conseguiu educar seu filho, ele acabou fazendo algo que você não gostaria que ele fizesse, momentos que entra uma crise financeira e isso começa a afetar o relacionamento, e aí você vai investir, vai planejar na tua relação, no teu matrimônio, nesse momento, no momento que está tudo bem, que está tudo perfeito. Aí você diz assim, mas eu não tenho dinheiro para gastar. Tem sim. Você precisa investir. O teu casamento precisa ser a tua prioridade. Né? Eu não tenho como fazer uma viagem. Ora Deus nos deu uma viagem ano passado para a Bahia, num resort chique, né? Que nós fomos. Né? A gente não pagou nada, mas a gente teve um tempo incrível lá, alguns dias, né? Coisa que eu nunca imaginei na minha vida que iria acontecer, um lugar que eu iria ir. E aconteceu e a gente pôde aproveitar. Então, invista. Nada tem mais valor do que o teu casamento, né? Eu não tenho dinheiro, cartão de crédito, empréstimo, né? Mas coloque como prioridade esse tempo que você vai ter junto com a pessoa, né? Junto com a pessoa que você ama, porque nada no mundo se compara a um relacionamento instável, saudável, uma família poderosa em Deus. E se eu pudesse, né, casamento não tem preço, eu gastaria bilhões para mim ter essa pessoa que eu tenho do meu lado hoje. Então você precisa investir, você precisa fazer, né? Você precisa ser criativo, você precisa inventar algo. Eu tenho uma esposa super criativa. Ela faz essas canequinhas para mim das séries que eu gosto e me dá de presente. Isso é algo que é um investimento, é algo que ela está colocando no nosso casamento para que dê certo, né? Dá um presente personalizado, dá um presente que faz a diferença. Essa aqui gosta de dar presente personalizado. Todo aniversário ela faz algo diferente, algo que eu não espero que eu vou receber ou que não é comum e normal, né? Então seja criativo. Ou surpreenda com algo que está nas suas mãos. O Fábio fez mini-filmes sobre nós, composições. E não existe isso de, eu não tenho tempo para fazer isso. O
Fábio dava aula de manhã, principalmente nesse EAD que deu, e ele acordou de madrugada para fazer uma surpresa para mim. Você lembra? Levantou cedo, fazer um café da manhã, na cama, super especial. Porque só para que meu dia já começasse especial. Então você consegue, se você quer, você consegue tirar um tempo para isso. Mas você tem que se dedicar, você tem que entrar de cabeça e dizer, não, eu vou fazer, você tem que ser intencional. Então, se a primavera é um tempo que você está ocupado, o verão é um tempo onde tudo está bem, vai chegar o outono. E o outono é uma estação de mudanças, né? De grandes mudanças, de transformações, né? E pode ser muitas coisas a mudança que vai acontecer na sua vida. A mudança que vai acontecer na sua vida pode ser uma mudança de cidade, pode ser uma mudança de emprego, pode ser um bebê que está chegando, pode ser inúmeras coisas que, né, que você passa ao longo da sua vida que às vezes são mudanças boas, às vezes são mudanças ruins, mas elas acontecem, né? E o primordial de quando acontece uma mudança é a seguinte coisa: você precisa se ajustar à mudança e não ficar estressado, porque toda mudança ela exige ajustes e ela traz muito estresse, né? E a mudança, quando ela acontece, faz com que você fique estressado e isso acaba afetando no relacionamento, no casamento, né? E aí você precisa enxergar essa mudança de uma maneira que não vá interrompendo o teu relacionamento. Porque interrompe nas nossas vidas, né? Tem uma regra que é a regra dos 5 segundos, né? Que se chama assim, ame essa coisa por 5 segundos. Quando o teu parceiro, né, o teu cônjuge sugere alguma coisa para você fazer, ou para vocês fazerem, ou uma mudança, né, ame essa coisa por 5 segundos antes de responder sim ou não, né? Ontem nós estávamos no shopping e a Sara falou assim, quero comer um chocolate da fábrica de chocolate. E eu não pensei nem 2 vezes e olhei para ela e falei, não, vamos embora, porque eu estava com pressa e queria vir para casa. Fiz errado, porque quando você coloca essa regra em prática, não responda imediatamente nada que o teu parceiro sugere. Não faça isso, mas pare, analise, pense, né? 5 segundos, né? Ame essa ideia por 5 segundos. Quem sabe é uma ideia boa e depois responda, porque você precisa ser flexível. Você precisa ser flexível. Muitas vezes você vai ter que dar o braço a torcer e é melhor você ser feliz do que ter razão, né? As pessoas são diferentes. Se não forem flexíveis, as coisas não conseguem caminhar, né? E essa é uma das partes mais difíceis do relacionamento, porque realmente nós somos diferentes, nós somos incompatíveis. Só que incompatibilidade não é motivo para divórcio, né? Incompatibilidade foi uma palavra inventada pelos advogados do divórcio, né? Você é incompatível, vocês não dão mais certo, então melhor do que ser flexível é se divorciar. Tá errado. Na verdade, essa palavra incompatibilidade tem uma outra palavra que substitui, que é egoísmo, né? Quando você diz assim, eu não sou igual essa pessoa, então eu não posso ficar junto. É lógico que não vai ser igual, ninguém é igual, nunca vai ser igual. Por isso que você precisa dar o braço a torcer e ser flexível. Fala alguma coisa só, eu tô falando. Eita. Se você não for flexível com a pessoa que está do seu lado, nada vai dar certo. Você tem que passar pano às vezes. Às vezes vai acontecer alguma coisa, a pessoa tem alguns hábitos, tem alguns tiques que você não vai se encontrar. São 2 pessoas diferentes, com criações diferentes, cabeças diferentes, que estão na mesma casa, que estão vivendo juntos. Então, se a gente não passar pano para algumas coisas, se a gente não, principalmente, orar sobre essas coisas, então a gente não vai conseguir fluir num casamento saudável. Assim, tem hábitos que provavelmente vão te deixar muito, muito brabo, louco, ou chateado, ou enojado, ou você não quer, mas só que tem coisas que a probabilidade de mudar é quase nenhuma ou nula, então a pessoa não vai mudar. E aí é aí que você tem que se perguntar como que você vai lidar com essa situação. Principalmente no namoro, você não conhece a pessoa e não convive com ela 24 horas. Então tem muitas coisas que você não sabe e que você vai descobrir depois. E quando você descobrir, você vai ver que você não gosta das coisas que você vê. E que e você querer obrigar a pessoa a mudar é muito difícil,
né? E você vai ter que muitas vezes aprender a conviver e a lidar com essa situação, né? Da incompatibilidade. Então, isso não é desculpa para se divorciar, Irmã né? Dilva, falou paz ali. A paz do Senhor, irmã Dilva. Então, a primeira coisa que você precisa entender, que é muito importante, é que o amor, ele não é um sentimento. O mundo prega o amor como sentimento. O amor não é um sentimento. O amor é uma decisão, né? Você não pode controlar as suas atrações, mas você pode controlar as suas ações. E se fosse um sentimento, Deus não ia ordenar que você amasse. Deus diz assim, você precisa amar. E Deus, ele ordena por não ser um sentimento, porque Deus não vê uma pessoa triste e ordena, seja feliz. Mas ele dá passos para que essa pessoa encontre a maneira de ser feliz. Ele demonstra como fazer, mas não é algo que vira ordenança, porque sentimento não é ordenado. Mas o amor, ele é uma ação e uma decisão que você toma. E a maior confusão que o mundo lança sobre casamentos e relacionamentos é você dizer assim, ó, eu não amo mais essa pessoa. Eu não amo mais. E aí quando você pensa, eu não amo mais essa pessoa porque você não está sentindo, você esquece que se trata, na verdade, de uma aliança e não de um sentimento. E eu tenho uma aliança. E essa aliança foi um voto que eu fiz, que eu assinei um documento. E esse documento eu não assinei só perante testemunhas humanas, mas perante Deus também. Então, no nosso casamento, o divórcio ele não é uma opção. E quando você casar, você tem que entender isso. Eu sou diferente, eu sou incompatível, porém, o divórcio não é uma opção. Nós somos diferentes, né? Em muitas coisas. Por exemplo, ela falou a nossa criação. Ela é do estado do Goiás, eu sou do Rio Grande do Sul. Ela foi criada pelos pais dela de uma maneira, eu de outra, com hábitos diferentes dentro de casa, com rotinas diferentes. Uma das nossas maiores brigas, né? A gente briga porque ela quer que eu tire o meu prato e eu como e saio e deixo o meu prato na mesa. Olha só. E às vezes, né, a gente atende pessoas que vão conversar e dizer assim, não, a gente quer divorciar. E aí eu pergunto para as pessoas, por que vocês querem separar? Aí é por besteira, né? Ah, porque ele não gosta de assistir o mesmo filme que eu. Porque quando ele está trabalhando, ele não me manda mensagem. Porque eu chego em casa, não fez a janta. E a maioria dos motivos, a grande maioria, são essas coisas, né? Não é assim, fui agredido, fui traído, né? Que são motivos que a Bíblia até diz que pode haver divórcio por esses motivos que eu citei agora, os dois. Mas são outros motivos. São motivos, assim, às vezes banais, que podem ser consertados quando a pessoa se tornar flexível e entender que são diferentes em tudo, né? Ponto de vista diferente, na decoração da casa diferente, os filmes que gosta diferente. Ela assiste as séries que eu gosto, ela é flexível. Eu não assisto as que ela gosta. Essa série aqui do Friends, ela tenta me fazer assistir várias vezes, eu não assisto. Mas quando ele assistir, vai gostar. Mas são coisas literalmente banais. Tem coisas que são mínimas, tipo... O Fábio aperta a pasta de dente no meio. Eu gosto de apertar embaixo. Eu gosto de levantar a pasta e apertar embaixo. Ele aperta no meio. Eu tava conversando com minha irmã e ela falando, meu Deus, isso me deixa louca, não sei o que, eu quero que aperte embaixo. Mas, literalmente, são coisas banais. Enquanto mais as coisas pequenas vão se juntando, mais estresse vai causando. Então, às vezes, tipo, personalidade. Personalidade é algo que muda de uma pessoa para outra. Eu sou um cara muito fechado e muito desatento. E não sou uma pessoa que lembra, por exemplo, de dar parabéns nos aniversários, lembra a data de aniversário, gosta de fazer festa. Não estou dizendo que isso é normal, né? Pode ser um defeito que eu tenho. Mas ela já é totalmente o oposto. Então, personalidades diferentes. E ela me cobra muito isso, né? Assim como tem coisas que eu sou um cara que, se eu saio de casa, eu já penso tudo antes que eu vou fazer na rua. E ela primeiro sai para depois pensar o que precisa fazer, né? Então, a nossa personalidade é diferente, o nosso jeito de ser é diferente. Agora, o que você precisa entender? Eu vou falar que é algo para as mulheres precisam ouvir e guardar isso que eu vou falar agora. Nunca converse com seu marido depois que ele deitou a cabeça no travesseiro. Não faça isso, né? A mulher tem mania de... O cara deitou a cabeça no travesseiro, ela vira pro lado, vamos conversar. Meu, só quem é homem entende o que eu tô falando. Meu pastor desatento e a minha pastora atenção total.
O Mike escreveu: Aquele... depois de um dia de trabalho, o mínimo de cuidado é deixar a comida pronta. Ó, lembrou de comer e esqueceu do companheiro. Nossa, sim. Isso acontece demais, ele vai pegar um chocolate e esquece de mim. Aí, então, o que eu tava falando mesmo? Sobre falar na hora de deitar. Só quem é homem entende o que eu tô falando. De você deitar sua cabeça no travesseiro e essa mulher dizer, vamos conversar. E querer discutir relacionamento na hora que estão deitados na cama. Irmão, irmã, a cama não foi feita para isso. Ela foi feita para dormir e outras coisas mais. Mas não foi feito para você discutir relacionamento. Então não faça isso, seu parceiro. Você vai deixar ele mal, né? A Joyce falou, olha, a Jennifer tá inspirada. Não faça isso. E assim, uma coisa que... uma frase, né, que eu gostaria de deixar para você. E comenta aí essa frase que eu vou deixar para gravar. Um grande casamento, ele é feito de dois grandes perdoadores. Um grande casamento, ele é feito de dois grandes perdoadores. Escreve aí nos comentários isso para mim, por favor. Para ficar gravado, para ficar... Porque as pessoas são diferentes, as pessoas são incompatíveis. É assim que funciona. E precisa haver perdão, se quiser que um relacionamento, um casamento, ele tenha sucesso, né? É assim que funciona, né? Então você tira aquele tempinho, coloca aquela música romântica. Você tem uma música, se você tem uma música aí do seu casamento, do seu relacionamento, escreve nos comentários aí. Qual é a música que marcou o teu casamento, que marcou o teu relacionamento? Qual que é a nossa? Tem gente que tem mais de uma, né? A gente tem uma esqueci o nome dele agora. Tem do Ed Sheeran, tem aquela do Who I Love. do John Mayer e tem a primeira vez que eu vi você, meu grande amor, que foi a música que a gente dançou no nosso casamento. Então tem essas estações, né? A primavera você está muito ocupado, o verão está tudo bem, o outono são épocas de mudanças e a quarta estação é a estação do inverno. E no inverno é quando algo muito, muito, muito ruim acontece. E todos os casamentos passam por estações assim, né? Eu tô falando assim, uma doença, uma enfermidade que é muito grave, a perca de um ente querido, né? Você viu algo acontecer com o seu filho que não gostou, que foi errado, a falência de um empreendimento, de uma empresa que você tinha, né? Ou até mesmo algo entre o relacionamento, como uma traição. E aí... Nesse momento é o momento de inverno, né? Esse é um dos piores momentos que tem no relacionamento. E, o meu relacionamento nunca vai ter isso, vai. Todo relacionamento vai passar pelo inverno, vai passar por esse momento de crise, de uma dificuldade extrema. Qual foi o nosso maior momento de crise nesses 4 anos? A gente teve 2 momentos. Um bem no comecinho, que a gente estava se ajustando ali nessa nova etapa de 2 pessoas diferentes morando juntos e tudo mais. A gente tava discutindo muito, muito. Chegou um dia que a gente explodiu um com o outro, né? E no carro, a gente discutindo. Chegou em casa, ele deu um tapaço assim no carro, eu joguei a aliança nele. Foi horroroso. Mas aí, quando a gente entrou em casa, eu vi que o Espírito Santo mesmo abriu nossos olhos, sabe? E a gente foi pra sala, a gente orou junto e ali a gente viveu uma nova fase. E outro foi quando a gente se mudou pra cá. Foi algo pra mim, sabe, difícil. Eu vou até me emocionar. Porque quando a gente se mudou pra cá, eu demorei a entender que a gente não dependia. Eu não dependia mais dele. A gente dependia agora de Deus. Então, aí a gente começou a discutir muito recentemente quando a gente mudou pra cá. E... até que a gente entendesse, que eu entendesse, parasse de jogar culpa nele de toda a realidade diferente do que a gente estava vivendo. Aí a gente demorou um pouco mais de sair desse momento difícil, desse inverno. Mas aí o Senhor também deu graça. Mesmo se você está passando por um momento de inverno na sua vida, saiba que o Senhor pode abrir os seus olhos, o Senhor vai dar graça e você vai sair disso. Então, teve momentos assim que nós tivemos grandes discussões, grandes lutas, grandes discordâncias, que nós falamos coisas ruins, coisas más, coisas que não eram bonitas de ser falado, coisas que machucaram um ao outro,
pesadamente, e momentos que eu nunca pensei em desistir, né? Mas momentos que ela chegou a falar em desistir, só que quando nós decidimos casar, o divórcio nunca foi uma opção. E quando nós fizemos o nosso voto com Deus, né, isso era muito claro. Dita aí, o divórcio não é uma opção. O divórcio não é uma opção. E são momentos difíceis, e todos passam por esse momento, né? É o túnel do caos. É como se você estivesse passando por um lugar escuro, barulhento, chorando muito, o sentimento parece que não existe, as emoções parece que todas elas são negativas, e aí, quando isso acontece, a vontade que dá é de voltar atrás, é de retroceder, é de desistir, é de parar, porque você não tem entendimento do que está acontecendo. Mas eu quero falar algo para você: continue e vai até o final, porque lá no outro lado do túnel do caos, lá do outro lado desse túnel de escuridão, você vai encontrar uma intimidade mais profunda, você vai encontrar a revelação de um verdadeiro relacionamento. Então persista no teu casamento, persista no teu relacionamento, porque quando você volta e não vai até o final desse túnel e existe uma saída, né, por mais que pareça que não, por mais que todas as coisas digam que não tem saída, que esse túnel não tem fim, que esse túnel não vai acabar, que vai ser sempre assim, existe uma saída. E quando você desiste, você vai sempre ver por relacionamentos superficiais, né? Relacionamentos sem profundidade. E é nessas horas, nesses momentos de inverno, de dificuldade, de luta, que você consegue perceber quem realmente são as pessoas que estão do seu lado e o quanto elas lutaram por você e o quanto você estava disposto a lutar por essa pessoa. E isso acaba no final. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Trazendo uma intimidade muito maior, uma aliança muito mais forte, um casamento muito mais resistente e duas pessoas que se entendem e compreendem muito mais e que conseguem forjar uma família bem mais incrível, que nem é o nome da série, né? Então passe pelo túnel do caos, saiba que isso vale a pena, né? E uma coisa que eu vou dizer assim, não tente ficar julgando o sentimento da outra pessoa, porque às vezes a gente pensa assim, porque ela está sentindo algo e eu não estou, então eu quero dizer para ela que ela não precisa sentir isso. Né? Eu digo assim, não, você não precisa sentir isso, porque eu não estou sentindo. Então o sentimento não é apenas um sentimento bom ou ruim. Um sentimento que eu não sinto não significa que ela não deveria estar sentindo também. Então às vezes a gente olha para a pessoa, a pessoa está triste porque a gente não está, a gente acha que ela não deve estar. Né? E não entende os motivos, mas você não vai entender, e você não precisa entender, você não deve querer entender, você deve aceitar o sentimento que a pessoa está tendo naquele momento, abraçar essa pessoa, segurar na mão dela, tentar caminhar do lado dessa pessoa, ainda que você não entenda por que ela está se sentindo daquela maneira, tentar compreender e aí caminhar junto. E só para agora finalizar, eu gostaria de falar algumas coisas, de repente para você que é jovem, aí, que tem 20, 30 anos, né? Talvez você tenha medo de entrar num relacionamento, talvez você tenha medo de casar, talvez isso seja porque as tuas experiências são negativas, você tem traumas, talvez os seus pais não tiveram um bom casamento, você viu os seus pais brigando muito, você viu os seus pais se divorciando, quem sabe se você já tem mais perto dos 30, teve algum namoro, algum relacionamento anterior que te machucou demais e você se fechou agora para um novo relacionamento. Eu quero dizer para você, não tenha medo. Não tenha medo, sabe? De falhar, se eu prometer todas essas coisas, se eu prometer que vai ser pro resto da vida e eu não conseguir, não tenha medo. Não tenha medo. Tem uma série de coisas que acontecem, né? E o casamento, ele é um trabalho árduo, mas o casamento é a melhor imagem do amor de Deus que pode existir. O casamento, ele é lindo, o casamento, ele é maravilhoso, né? Você tem uma oportunidade incrível nas suas mãos. Então não retroceda, não volte atrás, né? O mundo, ele nos observa. E o mundo, ele entende, através do nosso casamento, a maneira como Cristo amou a igreja. Efésios 5 vai dizer, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E compara o casamento entre homem e uma mulher, o amor de Deus pela humanidade. Então, o mundo observando o teu casamento, ele vai ter a revelação do amor de Deus. Então faça isso. Mesmo que você tenha crescido em lugares que o casamento não durou muito e que as promessas foram de que seria para sempre, tome uma decisão, diga, eu vou quebrar esse ciclo.
Eu vou tomar posse de um casamento e a partir da minha geração, agora os casamentos serão para sempre. Os casamentos serão felizes. Os meus filhos terão casamentos felizes, porque o divórcio na minha família não é uma opção. Eu vou quebrar o ciclo dos meus pais. Eu vou quebrar o ciclo que veio anteriormente a mim. E eu vou entrar agora com uma nova decisão. E essa decisão será, eu vou até o final. E eu vou ter um casamento feliz. Né? E você que já casou e talvez o teu casamento falhou, talvez você já foi casado e você é divorciado. Eu quero dizer para você que você é muito importante e que Deus ele te ama ainda. E que não importa onde você esteja, mas importa para onde os seus pés estão indo agora. É daqui para frente. O que você vai fazer a partir de hoje com essas palavras que você ouviu. Deus tem uma pessoa especial para você. E você vai casar. E esse casamento será um casamento feliz, né? Porque talvez antes você não sabia de algumas coisas que agora você sabe, né? Então levanta a cabeça e continua firme, né? E você que está casado aí se comprometa. Diga assim, eu vou permanecer nesse casamento. Porque vale a pena a alegria de um relacionamento de 3 dobras com um cordão que não se desata, vale a pena um relacionamento onde você envelhece do lado daquela pessoa, vale a pena você conhecer uma pessoa profundamente, intimamente, e a força que essa pessoa te dá para suportar todas as adversidades, todas as lutas, né? Ainda que diferentes, você vai suportar todo o estresse, né? Se eu não fosse casado com ela, eu não estaria aqui falando com você hoje, né? Então, eu te amo. Ela é meu refúgio, ela é minha força, ela é meu abrigo. É para ela que eu corro quando eu estou triste, né? E ainda que felizmente incompatíveis, ela é a pessoa que está do meu lado em todo momento. E é a pessoa que eu escolhi para viver o resto da minha vida, né? E eu amo ela. Eu amo a minha amiga, a minha esposa. E eu creio que Deus tem um casamento feliz. Eu quero orar pelo seu casamento nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós queremos orar por cada pessoa aqui que está assistindo, Deus. Talvez essa pessoa ela vem de um lar, Senhor, onde não teve um bom exemplo, mas ainda assim eu quero pedir, Deus, que nesse dia haja uma quebra, Senhor, aonde os casamentos das pessoas que aqui estão assistindo serão casamentos para sempre, serão casamentos lindos, ainda que passem por momentos de primavera, onde se sentem tão ocupados com outros afazeres, vão lembrar, Senhor, dessas palavras, vão lembrar, Senhor, que o relacionamento precisa de atenção, ainda que passem por momentos bons, momentos de verão, momentos onde tudo está perfeito, vão lembrar-se, Senhor, que precisam investir, porque vai ter momentos de outono, de grandes mudanças, e de inverno, de grandes tempestades e perdas. E nesses momentos os relacionamentos ficarão mais fortes e o teu nome será glorificado através desses casamentos. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida da Rose, da Dilva. Abençoa, Senhor, a vida da Jennifer, da Joyce. E que os casamentos, Senhor, sejam casamentos abençoados, que o teu Espírito Santo prevaleça, que sejam famílias poderosas em ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoamos também, Senhor, o casamento do Michael e da Gabi. Uma família linda, Senhor. Que essa família prospere, que seja, Senhor, para que possa ser observada, Deus, como uma família de Deus, como um casamento de Deus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Segunda-feira nós estamos aqui novamente com a série incrível, falando um pouco sobre família. E eu quero dizer para você que se você quiser oração, pode mandar mensagem no privado, eu estarei orando por você também. Tá bom? Deus abençoe você. Você do